trabalho é sobre neonatologia equina. Vamos falar um pouco sobre o que a neonatologia busca garantir, né? Vamos falar sobre IgG, sobre plasma, sobre a colostragem. Vamos falar também sobre as fases, né? Prematura, desnatura e pós-natura, dentre outras. Que é o objetivo da neonatologia, que é garantir segurança, garantir sobrevivência, garantir crescimento saudável e um desenvolvimento correto desse animal, tá? Por meio de alguns fatores, né, alguns métodos, como um manejo correto, na hora do parto principalmente, como na avaliação clínica imediata após o nascimento, que é extremamente essencial, suporte nutricional também e prevenção de doenças, tá? São etapas muito importantes. Então, a neonatologia, ela procura garantir a segurança para esse animal que está acabando de nascer, que está muito susceptível a doenças, está com o sistema imune abalado, podemos dizer assim, não está 100% ainda, tá? Então, ela tem que garantir a segurança. Alguns cuidados, por exemplo, avaliação do estado geral, que igual eu falei lá na avaliação clínica de uma pessoa especializada, devemos analisar o quê? Analisar a respiração desse potro, analisar o umbigo, né, fazer a cura corretamente, ver se eliminou o mecônio de forma correta, que é muito importante, garantir a ingestão de colostro, um colostro bom, um colostro adequado a esse potro, tá? E a transferência de imunidade passiva. O potro prematuro é aquele potro que nasce com menos de 320 dias, ou seja, ele nasce com um comportamento anormal, ele nasce com subpeso, isso quer dizer que o potro nasceu abaixo do peso desejado. Ele nasce com alterações em pelo e em crina, ele tem uma falha na ossificação, que é a formação dos ossos, ele fica com a cabeça abaulada, com a língua avermelhada, o que leva a uma dificuldade na sucção do leite, do colostro. Então ele tem uma dificuldade em mamar. Ele não consegue, ele tem essa dificuldade por conta dessa língua vermelha no potro prematuro. O casco, ele é protegido, ele tem uma parte úmida que fica protegido na hora de nascer, para proteger o canal de parto dessa mãe. Então, o que acontece? No casco, ele tem essa parte que chama opiníqueo. Ela é uma cápsula gelatinosa que vai revestir o casco para proteger na hora do nascimento. No potro desmaturo, é quando ele nasce perto do tempo normal, por volta ali de 330 a 336 dias. É o potro desmaturo. Esse potro, ele é intolerante à lactose e tem uma aparência e um comportamento lá do potro prematuro, que eu acabei de falar para vocês. No desmaturo, ele tem uma dificuldade respiratória e também tem uma falha na ossificação. E esse potro, ele pode nascer com hipotermia. O potro pós-maturo acontece geralmente em 1% das éguas. O potro, ele vai nascer por volta de 360 dias, ou seja, ele fica tempo demais na gestação, porque ele nasce com baixo peso e com problemas na postura. Ficou muito tempo ali, já era para ter nascido. Isso acontece por conta do retardo do crescimento intrauterino. Meu nome é Gabriela e eu vou falar para vocês sobre a avaliação que a gente faz após o nascimento do potro. Bom, consiste basicamente em uma avaliação inicial sobre o tamanho do potro, a conformação da cabeça, dos membros, avaliar se tem alguma contratura ou deformação. Dentro dessa avaliação que a gente faz do animal, a gente também tem que observar porque após o nascimento o potro tem 1 hora para levantar, 2 horas para mamar, aproximadamente 5 minutos para ficar na postura external e 12 horas para fazer a liberação do mecônio. Então a gente faz a observação de todas essas características, todos esses critérios que devem ser avaliados também. A gente também faz a avaliação das mucosas, né? É muito importante observar porque as mucosas mostram pra gente como está a oxigenação, a circulação e a hidratação do paciente. Avaliando as mucosas nesses primeiros dias de vida, que a gente consegue identificar precocemente alguma alteração circulatória, respiratória ou até mesmo infecciosa. Bom, agora a gente vai falar sobre a cura do umbigo. O umbigo ele é o cordão umbilical que é formado por uma veia, 2 artérias e um úraco. A gente geralmente faz a cura desse umbigo com iodo 5%. A gente aplica todos os dias até ele secar e naturalmente ele vai cair. Esse processo é importante pra gente conseguir garantir que não tenha nenhum tipo de infecção. A gente vai prevenir possíveis infecções para garantir também o bom desenvolvimento do animal ao decorrer do crescimento. E tem uma condição que pode ocorrer quando esse canal não se fecha. O úraco tem uma ligação com a bexiga, então quando esse canal ainda está em aberto, o animal costuma eliminar a urina e deixa constantemente esse ambiente úmido. Isso pode acontecer por conta de uma falha natural ou também pode ser que tenha já uma infecção presente ali naquela região. Então por isso que a gente sempre reforça a importância de fazer a cura corretamente do umbigo para prevenir também possíveis infecções, possíveis complicações nesses primeiros momentos ali de vida do potro. Bom, vou falar para vocês sobre o mecônio. São débris celulares e fluido amniótico. Tem uma consistência dura, uma cor amarronzada com preto. E assim, depois que o potro ingere o colostro, a coloração pode mudar para amarela e a consistência é pastosa. O potro tem até 12 horas para fazer a liberação do mecônio. E quando não acontece dentro desse tempo, geralmente pode ter a retenção de mecônio, que é quando o potro não faz essa liberação dentro desse tempo, dessas 12 horas, ou ele não elimina completamente, fica algum resquício, e isso pode gerar uma obstrução no intestino desse animal, causando dor, desconforto. Geralmente os machos têm uma predileção maior, têm mais chance de ter retenção de mecônio por conta da anatomia, porque o intestino e o reto desses machos são mais longos e estreitos comparado com o da fêmea. Então isso vai dificultar a saída do mecônio e pode também ter possíveis complicações como dor, obstrução e cólica. Eu vou começar falando um pouquinho de por que o colostro é tão importante para os equinos. Os potros, eles nascem com a gama-globulinemia, que significa que eles não possuem anticorpos circulantes ao nascer.
eles vão adquirir os anticorpos por meio do colostro da égua, né, quando eles ingerem o colostro. Por isso, a colostragem bem feita, né, é essencial para um potro saudável. O colostro ele é produzido pelas éguas nas 2 últimas semanas de gestação, e ele é composto por proteínas, carboidratos, eletrólitos, gordura, vitaminas, né, e os anticorpos. As éguas produzem até 5 litros de colostro, mais ou menos, e a gente pode avaliar, né, a quantidade de anticorpo presente no colostro. E para isso a gente usa o refratômetro de Brix. Aí a gente tem uma porcentagem, né, de 10 a 15% é um colostro pobre, né, de anticorpo, de 15 a 20% é um colostro regular, de 20 a 30% é um colostro adequado, né, bom, e acima de 30% é um colostro muito bom, de extrema qualidade. Nós também precisamos observar algumas coisas no potro, né, ao nascer, que seria o comportamento, né, a interação que ele tem com a mãe, se está numa boa adaptação, se a mãe está aceitando esse potro, né, se está deixando ele mamar, né, se reconheceu como, né, o filhote dela. A capacidade também que ele tem de levantar, de deitar, de se locomover, sua coordenação, a sua visão, a frequência da mamada dele, se ele tem pressão, né, para mamar, como é que fica o posicionamento da língua dele, o sono também, se ele está dormindo, né, observar várias coisas do comportamento dele que olhando assim a gente já conhece, né, se está correto ou se tem alguma coisa errada. Muito útil para se fazer é avaliar a imunidade passiva. Como que a gente faria isso? E para que serve, né? Isso serve para a gente avaliar se teve uma colostragem adequada e recebeu toda a imunidade, né, que o potro precisa. Então a gente faz um teste, o teste de IgG, que vai avaliar se ocorreu efetivamente, né, a transferência da imunidade passiva. A gente coleta o sangue do potro, né, naquele tubo vermelho, para ocorrer, né, a coagulação e separar o plasma. E aí nisso a gente pega uma haste, né, de um plastiquinho, puxa o plasma, e a gente mistura com diluente. As primeiras 5 gotas dessa mistura vão ser desprezadas. E uma gota do diluente é pingada no teste. Uma gota também do Learning Buffer. Depois a gente vai fazer a interpretação dos resultados, né, do teste. Se a linha do controle for mais forte, né, do que a linha T, significa que esse potro não obteve uma boa transferência. Quer dizer que vai estar menor que 400 miligramas por decilitro. Então, esse potro provavelmente vai precisar de uma terapia. Agora, se a linha for forte, né, e também a do T for um pouco mais forte, o IgG vai estar entre 400 e 800 miligramas por decilitro. E então, esse potro vai precisar de monitoramento, né, para observar se ele vai precisar de alguma interferência, né, alguma ajuda ou não. Se a linha C for igual à linha T, o IgG vai estar em 800 miligramas por decilitro. Que quer dizer que teve uma transferência normal, aceitável. E se a linha C for menos intensa do que a linha T, o IgG está maior que 800 miligramas por decilitro, que significa que a transferência foi muito boa. Então, esse potro vai ser muito saudável. Oi, eu sou a Ana Júlia e vou falar sobre a plasmaterapia. A plasmaterapia ela é feita quando houve alguma falha na transferência passiva do colostro da mãe para o potro, ou quando o animal nasce fraco, prematuro, ou também quando o animal está cético. Qual o objetivo da plasmaterapia? A plasmaterapia ela tem como objetivo fornecer de forma rápida os anticorpos e proteínas presentes no plasma. O plasma, é importante dizer que ele não substitui o colostro, ele é apenas um outro tipo de fornecimento de anticorpos para esse potro, que não teve uma colostragem adequada. Nós temos 3 tipos de plasma: o plasma hiperimune, o plasma rico em proteínas e o plasma comum. A gente faz a coleta do sangue de doador e doadores saudáveis, que estejam vacinados e vermifugados e estejam com a saúde boa. A gente faz a coleta de sangue numa bolsa que possui uma bolsa de satélite acoplada nela. A gente deixa esse sangue, no máximo, até 24 horas na geladeira, em pé, para que ocorra a separação do plasma da parte vermelha do sangue. E como eu mostrei no vídeo, essa bolsa de plasma, ela tem uma trava, a gente quebra essa trava e ela se separa da bolsa principal e vai até a bolsa satélite. Então, dessa forma, a gente fica com mini bolsinhas de plasma. A administração do plasma é feita de forma intravenosa e é muito importante porque esses potros que não tiveram uma boa colostragem conseguem adquirir anticorpos e proteínas de outra maneira.